Plotino viveu entre os anos 205 e 270, e em seu sistema metafísico da tríade hipostática, o Um é composto pelo intelecto e alma do mundo. A segunda hipóstase, a inteligência, seria composta pelo ser, vida e pensamento, onde há um movimento automotor, de vida e pensamento imóveis, e ele influenciou Porfírio. Porfírio viveu entre os anos 234 a 305. Para ele, a tríade é hierarquizada na posição horizontal, todos no mesmo nível. Identifica o ser e o um. E influenciou Mário Vitorino, os padres capadócios, principalmente Gregório de Nissa. Mário Vitorino viveu entre os anos 290 e 364. Contribui de forma extraordinária para a polêmica ariana e para a meditação sobre o dogma trinitário. É neoplatônico e enxerga a geração de Cristo como exteriorização do Logos, a alma que é vista como imagem do Logos no homem. E também dá um acento no movimento que ocorre dentro da Trindade. Ambrósio possui uma forte influência platônica, como também de Plotino. Se serve do misticismo de Plotino, dizendo que o mal é a ausência da substância de Deus. E, influenciado também por Porfírio, nos diz que a subida mística se realiza gradualmente. Santo Agostinho possui uma forte influência platônica e, após ter sido cético quando convertido, critica o ceticismo. Para ele, Deus possui substância e esta se encarna no mundo material a fim de salvá-lo. Critica fortemente o estoicismo e para ele Deus ele não muda. Deus é consciência perfeita que possui o conjunto das formas e a inteligência que se conecta com o mundo sensível. Para ele o mal é a desordem, a ausência do belo. E para ele também a alma, quando se afasta de Deus, busca a multiplicidade, que na verdade é a divisão e a ausência da ordem. Cláudio Mamerto viveu no século V, foi seguidor de Agostinho e colaborou para a discussão sobre o pelagianismo e problema da relação entre livre-arbítrio e predestinação. Boécio foi o primeiro filósofo escolástico, dava muita importância aos números, principalmente à aritmética. Dizia que a substância de Deus é forma sem matéria. Defendia a união hipostática de Cristo e também diz que o nosso bem deriva da relação com o bem de Deus. O bem que há em nós não é por participação, mas por derivação, segundo ele. Só Deus é sumamente bom. Deus é uma essência da Trindade. 3 substâncias e 3 pessoas. Isto é uma heresia. Basílio Magno. Para ele, o elemento essencial da formação cristã consiste na aceitação dos mistérios da revelação. Como também a substância de Deus é ousia e hipokeimenon, substrato material de que são feitos todos os seres. Chega a comentar também de uma teologia negativa, como também que uma substância divina existe apenas, e nela a presença das 3 hipóstases, resolvendo assim a crise ariana. As 3 pessoas, para ele, têm igual dignidade. O Pai é o princípio, causa de existência de tudo, origem do Filho e do Espírito Santo. A segunda pessoa é o primeiro movimento da inteligência do Pai. Diz que todas as coisas sensíveis possuem um princípio. E diz também que o princípio tem vários significados. Primeiro movimento, arte que produz uma coisa, causa, princípio de uma certa ação. Gregório Nazianzo tem a ascese como uma áspera condenação do corpo humano. Reelabora em sentido cristão a doutrina de Fedro. Nos diz que as coisas mutáveis se contrapõem às que estão firmes e perduram, o que seria uma antinomia entre a aparência terrena e imutável realidade divina. A morte, para ele, é uma libertação dos males desta vida e nos eleva.
O cinismo é uma condenação dos defeitos humanos, os quais provêm da imperfeição de nossa natureza, provocada pela queda dos primogênitos. Ele nega a emanação, dizendo que a geração do Filho não é produzida por um excesso de bondade do Pai, pois o Pai poderia não o ter querido. Nos diz também que Deus é simples, e sua natureza não admite internamente nenhuma diferenciação. Completa dizendo que Deus é uma mônada, tríplice, e uma trindade monádica, na substância, divindade, poder e vontade, e tríplice nas distintas hipóstases ou pessoas. Gregório de Nissa fala sobre a bipartição da realidade, dizendo que o diastema, sinal distintivo da criatura, se torna sinal distintivo entre liberdade criada e liberdade não criada. Para ele, o mal não possui subsistência. É a falta de bem, deriva das enfermidades da alma. Crê que Deus não possui culpa na queda do homem. A responsabilidade é do homem que age segundo o livre-arbítrio, dado pelo próprio Deus. Crê também que Deus é incognoscível, pois sendo infinito, o homem que é finito não pode conhecê-lo. Na verdade, podemos aprender alguma coisa sobre as qualidades de Deus, mas de forma limitada. Deus é plenitude do ser. Doutrina estoica. Deus é absolutamente transcendente graças a seu espírito simples e não circunscrito. Penetra por toda a parte e está presente em todo lugar. Ele acredita que Deus transcende a inteligência. Não estar circunscrito dentro de limites é estranho ao espaço e tempo. Não tem cores, forma, grandeza, não se aplicam nomes e conceitos, mas somente a infinidade, a indeterminação, a simplicidade, a pureza, a imutabilidade, a inalterabilidade. Ele nos fala que a natureza divina não há uma gradação do ser. Logo, Deus é superior a todo limite de tempo e espaço, é infinito. Nos diz também que o verdadeiro elemento unificador das pessoas da Trindade não é a operação, mas o querer, a livre determinação. Afirma a igualdade de natureza entre Pai e Filho. Sinésio de Cirene. Sua doutrina é centrada principalmente na temática da Trindade. Para ele, a divindade é uma mônada triádica e uma tríade monádica. O Pai é a mônada das mônadas, é a enada das unidades, o princípio dos princípios. Pseudo Dionísio, o Areopagita, provavelmente originário da Síria. Algumas de suas obras chegaram até nós, como a hierarquia do celeste, o sistema hierárquico das classes dos anjos e a hierarquia eclesiástica, paralelo entre a hierarquia terrestre e a angélica, como outras também. Possui uma presença forte do neoplatonismo. Para ele, a processão é emanação da potência infinita do primeiro princípio, que tem lugar no transbordamento causado pela sua imensa plenitude, não por um cálculo ou livre decisão. A potência, subdividindo-se e multiplicando-se, afasta de sua fonte e dá origem a todos os seres, penetra no universo, é causa de sua harmonia. Da processão fazem parte as manifestações da divindade, o bem, o belo e a luz, por exemplo. Nos apresenta também os conceitos énosis, unidade absoluta, e diácrisis,
subdivisão para explicar um negativo e absoluto. O Pai apresenta a única fonte da divindade, superessencial. Cada hipóstase para ele conserva a própria identidade e as próprias peculiaridades, sem se confundir com as outras. João Filopono adere inicialmente ao neoplatonismo de Amônio de Alexandria. No entanto, muda radicalmente seu pensamento após o fechamento da Academia Platônica de Atenas por Justiniano em 529. Antes de sua conversão, professava que se o demiurgo é tal sempre e não acidentalmente, deve sempre operar, como também que em Deus há uma plena e total equivalência entre vontade e potência. Depois da conversão, diz que Deus não criou somente as criaturas, mas também a matéria que tem sua existência. Enxerga o problema do tempo, devido ao momento da passagem de Deus da quietude à criação. Crê que o fim do movimento e início da quietude não estão no tempo, e, portanto, as expressões quando e então, a propósito de Deus, não indicam tempo, mas o limite do tempo. Entra em polêmica com a doutrina da Calcedônia, relativa à presença de duas naturezas em Cristo, unidas mas distintas. Maximino, o Confessor, sintetizou exigências metafísicas e empenhou-se na definição do dogma da fé, sobretudo no que diz respeito à natureza de Cristo. Nos diz que os atributos de Deus são concebidos como opostos das qualidades do ser criado, como também que Deus está acima do que há de mais elevado e mais abstrato e acima do puro ser. Somente Deus é aquele que é. Deus é a causa do movimento, é a substância que se move. A cosmologia de Maximino é reelaborada com base em concepções bíblicas. O todo não pode ser sem início e eterno, mas tem uma origem somente por Deus. Discute sobre fixar na realidade de Cristo encarnado a função da substância, ousia, tanto a divina como a humana. Substância é uma categoria da criação. Deus, embora exista, está acima da substância, e a substância criada não é eterna. Falando sobre a alma, nos diz: a alma em si é racional e inteligente. Ela é simples na natureza e incorpórea. E como é não composta, está livre de toda dissolução. Esta potência inteligente é dividida na parte contemplativa, intelecto, e ativa, raciocínio. E se referindo ao intelecto, nos diz: o intelecto é o portador da imagem de Deus, é a potência da alma mais elevada.